Quem é a joia da base do Corinthians que desperta a atenção de vários clubes grandes do futebol europeu? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre Roberto Firmino, especulado na Inglaterra como possível alvo do São Paulo. Já o Palmeiras encontrou um problema para si, um clube uruguaio, mais especificamente o Peñarol, está cobrando na FIFA uma grana do Verdão. Isso pode inclusive resultar em punição no futuro não tão distante. Bora trazer informações também sobre Reynoso, jogador argentino oferecido ao Vasco da Gama. Quero falar sobre a viagem dos dirigentes do Flamengo a Buenos Aires em busca de 2 atletas. Quero te atualizar também sobre a situação de Richard, ex-volante do Corinthians, do Fluminense, à disposição no mercado. Tem ainda novidades sobre Douglas Costa e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Se ainda não é inscrito, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e junte-se a 1.250.000 pessoas. Curtiu o vídeo também, deixa like que você ajuda bastante, beleza? Bora começar dando uma dica importante. Mais de 500% de bônus no valor do primeiro depósito tá bom para você? Então saiba que a Win é a única casa de apostas esportivas do mercado que oferece uma bonificação tão grande. E a boa notícia é que nessa sexta-feira começa mais uma fase da FA Cup, a Copa da Inglaterra, e eu vou fazer uma aposta quádrupla, imaginando que 4 times vençam para aumentar a cotação. Tô contando com as vitórias do Manchester United contra o Everton, do Tottenham contra o Portsmouth, do Leicester contra o Gillingham e do Liverpool contra o Wolverhampton. A cotação total dessa quádrupla é de 2,57. Vou apostar R$300 com chance de faturar quase R$770. Gostou, né? Então vem apostar comigo na Win, é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o código bônus que é Nicola500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Sempre lembrando que para fazer o depósito na Win é super simples, você pode fazer via Pix, PicPay, transferência bancária ou outras possibilidades. Vem se divertir comigo na Win. Agora sim, bora para as notícias, e a primeira informação é sobre o Atlético Mineiro. O Galo deve a seus atletas. O próprio diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, admitiu problemas. Ele alegou que essa época de fim de ano e início da temporada seguinte é uma época de menos receitas e de muitas despesas. Nesse momento, o Atlético Mineiro ainda deve a segunda parcela do 13º, direitos de imagem e férias para a maior parte do seu elenco. Informação sobre os detalhes de cada uma dessas dívidas foi divulgado pelo jornalista Lucas Tanaka. Só para lembrar que o Atlético Mineiro já havia pego empréstimo bancário em dezembro, 27 de dezembro, junto ao Banco Inter, de R$60 milhões. Parte dessa grana foi utilizada para a quitação de débitos com atletas. Ainda assim, sobraram dívidas importantes, e isso só reforça a necessidade, de forma urgente, de o Atlético se transformar numa sociedade anônima do futebol. Quero falar agora sobre Richard, ex-volante do Corinthians, do Fluminense, com passagens por Atlético Paranaense, Vasco, entre outros. Fez boa temporada com a camisa do Ceará em 2022. Ano de 44 partidas e 3 assistências, tem contrato com o vovô até dezembro de 2024. Mas o rebaixamento do time à segunda divisão praticamente definiu a saída do Richard. Ficou muito caro para o vovô a manutenção de um jogador com salários tão altos. Até por isso, o Richard foi liberado de participar dos primeiros treinos desse início de temporada, enquanto aguarda por ofertas. Clubes brasileiros interessados serão bem atendidos, e trata-se de um jogador bastante interessante de 28 anos de idade. Bora falar agora sobre Douglas Costa, que decidiu, só quer voltar ao Brasil se for para jogar no Grêmio. Ele se reuniu nos últimos dias com o presidente do Tricolor, o Alberto Guerra, reunião de 3 horas, e deixou bem claro que se não for para voltar para o Grêmio, vai seguir. No último ano de contrato no Los Angeles Galaxy, existe uma possibilidade de rescisão do contrato de forma amigável nos Estados Unidos, se assim ele quiser. O problema não é financeiro, Douglas Costa topa abrir mão de dinheiro para voltar ao tricolor gaúcho. Mas tem aquela questão com o torcedor. A passagem em 2021 foi horrorosa, com o rebaixamento do time, provocação do Douglas Costa em relação aos torcedores. Até por isso, o Douglas deu uma entrevista a um dos principais programas de rádio de Porto Alegre, pedindo desculpas ao torcedor. Esse é o primeiro passo que ele dá na tentativa de recuperar sua imagem junto ao torcedor tricolor. Ao que parece, ele vai ter de voltar para os Estados Unidos. Esse processo de retorno ao Grêmio não deve acontecer nessa temporada.
Quero por falar em viagem, dos dirigentes do Flamengo, Bruno Spindel e Marcos Braz embarcam nessa sexta-feira para Buenos Aires. A ideia é trazer 2 reforços. O Agustín Rossi, goleiro que pertence ao Boca Juniors, e também o meio atacante Quinteiro, que pertencia até o finalzinho do ano passado ao River Plate. O Quinteiro está livre no mercado. Entre Flamengo e Agustín Rossi está tudo certo, o Rossi vai assinar o pré-contrato e a partir daí o Flá vai tentar convencer o Riquelme, que é o homem forte do futebol do Boca Juniors, a acertar a transferência do goleiro. O Flamengo está disposto a pagar 2 milhões de dólares de forma antecipada para que o jogador com 6 meses de antecedência venha ao rubro-negro. Se não rolar, o Flamengo vai esperar até julho para contratá-lo de graça. Em relação ao Quinteiro, negociação sobre salários avançou, resta definir agora o tempo de contrato. O Flamengo gostaria de oferecer 2 anos ao Quinteiro, o Quinteiro tem pedido 3 anos. Se esse acordo for selado, o meio atacante deve chegar para ser reserva de Arrascaeta. Bora falar agora sobre Reynoso. Já ouviu falar sobre ele? Emmanuel Reynoso, meio argentino de 27 anos de idade, que pertence ao Minnesota United. E ele foi oferecido ao Vasco da Gama e a 777. Jogador que fez temporada muito interessante em 2022 na Major League Soccer. Foram 31 partidas, 12 gols e 6 assistências. Tem contrato por lá até dezembro de 2025 e está avaliado pelo Transfer Marketing em 10 milhões de euros. Já havia passado nos tempos de futebol argentino pelo Boca Juniors e também pelo Talleres. Saiu do Boca para jogar no Minnesota por 4 milhões e 300 mil euros. Detalhe importante, se depender do Minnesota não haverá negócio, é o jogador que gostaria de voltar à América do Sul. Não se trata de uma operação barata nem fácil, até porque o Reynoso vive um momento bem legal, mas se for contratado é um meio atacante dos mais interessantes que o Vasco poderia ter para a temporada de 2023. Quero falar agora sobre o Palmeiras e um problema extracampo. É que o Peñarol acionou a FIFA cobrando 1 milhão de dólares, ou mais ou menos 5 milhões e 300 mil reais do Palmeiras. Essa dívida com juros e correção monetária já ficou 500 mil reais mais cara, já está na casa dos 5 milhões e 800 mil reais. Tudo porque o Palmeiras contratou o Piquerez e atrasou uma das parcelas. Essa compra havia sido feita em 2021, com o valor total do negócio de 3 milhões e 800 mil dólares. Essa parcela atrasada de 1 milhão de dólares ainda não foi quitada. O Palmeiras alega problemas com o fluxo de caixa. O Peñarol cansou de esperar e recorreu à entidade máxima do futebol. O Verdão vai ter 45 dias para fazer a quitação, senão será julgado e pode até tomar um transfer ban. O que é a transfer ban? Aquela punição com proibição de inscrição de atletas. Tudo isso demoraria um longo tempo. Imagino que o Palmeiras resolverá esse problema. Acho que o torcedor alviverde não precisa ficar preocupado. O único alerta que eu queria fazer é para os torcedores alviverdes que imaginam que o clube vive nadando em dinheiro. Se fosse assim, não teria essa pendência que vai levar ou pode causar um problema no futuro não tão distante. Quero falar agora sobre Roberto Firmino no São Paulo. Informação que foi divulgada pelo jornal Daily Mail da Inglaterra. Esse jornal noticiou uma lista de clubes interessados na contratação do Firmino. Firmino que vive os últimos meses do contrato com o Liverpool. Essa relação conta com Barcelona, Juventus da Itália e o Atlético de Madrid. Também consta o clube brasileiro, no caso do tricolor paulista. Até consultei os dirigentes do São Paulo, todo mundo assegurou que não existe a menor possibilidade de o São Paulo concorrer com essa galera. Financeiramente o São Paulo vive enormes dificuldades. Firmino, ainda que não fique no Liverpool, vai seguir ganhando bastante dinheiro. Descartem tal possibilidade. Firmino não será reforço do tricolor. E se um dia ele decidir voltar ao Brasil, a tendência é que jogue no Corinthians. Ele já se declarou várias vezes torcedor alvinegro e tem o sonho de infância de jogar no clube do coração. Para fechar sobre o São Paulo, contar que o tricolor, por meio do seu presidente Júlio Casares, confirmou nessa quinta-feira a chegada de Alan Franco, que já passou por exames médicos e assinou contrato de 3 temporadas, zagueiro de 26 anos, contratado do Atlanta United por 12 milhões e meio de reais. Esse valor equivale a 80% dos direitos econômicos. O Alan Franco chegou a falar, disse o seguinte, abre aspas, quero agradecer os torcedores pelo carinho, isso chega e deixa o jogador muito feliz. É um clube muito grande e vamos ser felizes, celebrar muito, é trabalhar pelos títulos a partir de agora. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre o atacante Pedro. De só 16 anos de idade, ele completa 17 no mês de fevereiro. E assim como vários jogadores do Palmeiras, também tem chamado a atenção de gigantes do futebol europeu. A gente vive ouvindo de atletas do Palmeiras, o Endrick vendido por 72 milhões de euros para o Real Madrid, tem o Luiz Guilherme, tem o Messinho. O atleta do Corinthians que vive esse mesmo status é o Pedro. Jogador que já tem pelo menos 4 sondagens de times importantes.
Os nomes dos clubes não foram revelados e não há proposta oficial. Só um primeiro contato na tentativa de descobrir as condições de um eventual negócio. Para quem não conhece o Pedro, saiba que ele, desde as categorias de base, sempre rivalizou com o Endrick. Eles disputavam a condição de melhor do campeonato, de artilheiro, enfim, é um dos meninos mais badalados do Corinthians nos últimos tempos. Há quem garanta que ele tem potencial para ser a maior revelação alvinegra na última década. Só para lembrar, entre outros jogadores que o Corinthians revelou nos últimos anos está o William, que foi para o Shakhtar, depois para o Chelsea, seleção brasileira, entre outros. O Pedro, quando renovou ou assinou seu primeiro contrato profissional em fevereiro do ano passado, deixou 80% dos direitos econômicos para o Corinthians, mas o Timão já deixou bem claro que nem adianta fazer proposta por agora. Pedro só vai ser vendido depois que estiver integrado ao time principal e fizer bastante barulho. O Corinthians entende que ele vai se valorizar jogando no Timão para garantir a maior venda da história do clube. Só para arrematar, jogador que está há 9 anos no Corinthians, apesar de ter só 16 para 17. Chegou muito cedo para as categorias de base, no futsal, depois foi para o campo, super identificado com o Timão. Para fechar, uma última informação do Corinthians, Janderson rescindiu seu contrato com o Corinthians e vai defender o Ceará, contrato assinado até 2025. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta mais tarde a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!